Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a aula mostrando no PDF as informações sobre vírus computacional e vou ficar aqui no cantinho para vocês conseguirem ir vendo essa explicação junto com o que tem no PDF. Só uma informação, eu tinha colocado na aula passada esse PDF com essas informações, mas na aula de hoje, junto com esse vídeo, eu vou colocar este material, que é um material que eu fiz mais simplificado. Ele tem as mesmas informações do que esse outro que eu já havia postado, porém ele está mais enxuto no documento. Então, caso vocês peçam para a escola imprimir, ou caso vocês mandem imprimir, vai gastar menos tinta, vai ser mais econômico para vocês para conseguir imprimir um mesmo material. Então, eu só coloquei de uma outra forma e vou disponibilizar lá junto com esse vídeo. Então, voltando aqui, vírus computacional. O que é? Por que eu postei esse material? Porque é muito importante vocês, como técnicos, conseguirem identificar o que é um vírus, conseguirem identificar como tirar, quais são as formas de prevenir, o que vocês vão poder passar para os clientes, para os colegas, para as pessoas que vocês, como técnicos, vão trabalhar para conseguir evitar esse transtorno. Então, os malwares, eles é uma categoria ampla, né? Ele abrange todos os vírus. Então, a parte de cavalo de Troia, porque a gente vai denominando cada um. Então, o malwares é o conjunto inteiro e a gente tem dentro desse conjunto a gente tem várias categorias, que é o vírus, os ransomwares, os spywares, o cavalo de Troia e outros, que a gente pode ir vendo vários formatos. E agora a gente vê cada vez novas formas de contrair um vírus computacional. Por quê? Porque tem mais gente mexendo na internet, tem mais gente trabalhando com esse intuito. Porque sim, existem pessoas que trabalham direcionadas para criar vírus novos, para criar formas novas de infectar computadores. Por quê? A gente vai ver agora, conforme for vendo cada um deles, que alguns eles podem ser lucrativos. Por que lucrativos? Não de uma forma boa, porque nunca é bom prejudicar ninguém. Mas a pessoa que tem maldade, a pessoa maldosa, ela vai ver uma forma de prejudicar alguém e conseguir tirar dinheiro, conseguir tirar vantagens. Então, muita gente trabalha nisso para conseguir encontrar novas formas de prejudicar outros para vantagem própria. Então, a gente tem que tentar se proteger, a gente tem que tentar não contrair esses vírus nos nossos computadores, nos computadores dos clientes, e se contrair, saber como tirar. Então, o vírus, eles são programas que se espalham pela rede. O que é a rede? É a rede de computadores. A gente tem, então, quando o computador está ligado na internet, ele está numa rede. Então, ele se espalha, quando a gente fala que se espalha pela rede, é se espalhar por este meio, pela internet, se espalhar através de outros dispositivos, de pendrive, conectou o pendrive neste computador. Se ele estiver infectado e tiver com alguma coisa que possa ir para o pendrive para passar para outro computador, ele vai se espalhando e ele vai ir com o intuito de apagar os arquivos, de corromper os arquivos, de corromper o sistema, de deixar mais frágil. Por que deixar mais frágil? Porque dependendo do vírus que pegar, ele pode até não conseguir roubar a informação, pode não conseguir corromper aquele arquivo, mas ele vai deixar o sistema mais frágil e mais propenso a que outro vírus consiga entrar nesse computador e fazer um estrago ainda maior. É muito perigoso porque tudo que a gente tem no nosso computador, tudo que a gente tem na rede são informações muitas vezes pessoais, muitas vezes informações que a gente precisa, informações emocionais, como por exemplo fotos, trabalhos importantes como TCC. Então qualquer coisa que a gente perde, que a gente confia no nosso computador, coloca ali, e qualquer coisa que a gente venha a perder por conta de um vírus, é muito prejudicial. Os spywares é um programa espião. Geralmente, ele tem o intuito de roubar informações pessoais que são inseridas em sistemas. O que significa isso? Ele é um programa que a gente vê não só em computador, tá? A gente vê hoje, como tem muita coisa informatizada, a gente vê em geladeiras, a gente pode ver em tablets, em maquininha de cartão. Por quê? Porque o programa espião ele tá ali para se infiltrar e ver tudo que coloca de informação.
Então, por exemplo, se tem um programa espião numa máquina de cartão, quando colocar o cartão ali, ele pode roubar as informações. Quando a gente instala no computador, a gente acessa sistemas de banco pelo computador. Se tem um programa espião, ele pode ir lá e pegar essas informações. Ele também, como diz ali no nosso arquivo, ele grava rotinas de navegação, atividades online, armazena informações de cartões, dentre outros. Então, ele pode roubar o login e a senha, ele pode deixar empresas vulneráveis, pessoas vulneráveis, porque dependendo do login e senha que esse programa conseguir capturar, ele pode ter informações a muitas coisas. Ele pode ter informações dos nossos logins e senhas de banco, dos nossos logins e senhas de e-mail, que muitas vezes eles são muito importantes. Quando vocês entrarem no mundo profissional, vocês podem. O e-mail, ele é muito provável que seja um dos meios de comunicação. Assim como tem no WhatsApp, ele pode pegar as informações do WhatsApp, clonar, passar adiante. Então, o programa espião, ele é instalado, a gente não vê que ele é instalado, ele pode vir junto com outros programas, podem botar para instalar ali um software inofensivo, que pode ser inofensivo, mas quando vocês estão instalando esse software, ele está vindo junto com o programa espião que vocês não vão saber identificar porque ele não vai aparecer, ele não vai estar ali destacado. Por quê? Porque geralmente os vírus, eles são pensados e elaborados para quando entrarem no sistema a gente não identificar tão facilmente. Porque se identificar tão facilmente, a gente vai ali, vai tirar, vai remover, vai excluir, não vai clicar, então ele não vai conseguir ter, o intuito dele não vai ser cumprido. Então, a intenção quando eles criam o vírus, quando a gente contrai alguma coisa, é de não ser percebido tão facilmente, para não ser tirado tão facilmente. Então, o Spyware, a principal característica dele é ser um programa espião que tem o intuito de roubar informações pessoais ou informações inseridas em sistemas. Os ransomwares, ele é um vírus sequestrador. O que ele é um vírus sequestrador? O que é isso? Eu não sei se vocês já viram em alguns seriados americanos, eles tratam isso em alguns episódios. O vírus sequestrador, ele é um vírus que ele entra na tua máquina, ele pega as informações que tem, ele pega os arquivos, e nesses arquivos ele faz uma criptografia, ele deixa desconfigurado, tu não consegue acessar o arquivo, ele fica ali em uma outra extensão, ele já não fica mais, por exemplo, em .doc, .pdf, ele vai ficar em uma outra extensão que tu não vai conseguir abrir. E quando eles fazem isso com teus arquivos, geralmente eles pedem recompensa. E isso não acontece só com grandes empresas. Acontece muito com pessoas importantes, com empresas que têm banco de dados com informações grandes, com hospitais, com lugares que precisam muito daquelas informações. É um banco, precisa muito da informação daquele cliente. Aquela informação não pode vazar. Aquela informação eu preciso consultar aquilo ali. E aí, geralmente, eles acessam, eles desconfiguram esses arquivos e aí a gente já não tem mais o poder sobre eles e é muito difícil de converter. Eles utilizam uma tecnologia bem avançada e é bem complicado. Não é impossível. Tem algumas pessoas que são especializadas nisso e conseguem converter, mas é um dos mais difíceis de se converter. Geralmente, quando uma pessoa contrai esse vírus, por exemplo, em computador, a mensagem que vem de quando a gente tenta reverter essa situação é aguardar. É aguardar, tirar o HD, esperar um tempo, esperar alguns anos, ver se aquela informação ainda não vai ter criado nenhuma tecnologia para tirar aquilo ali, para descriptografar. Desculpa, é uma palavra um pouquinho difícil, mas tirar essa criptografia dos dados. Então, às vezes, a dica é aguarda, não tem o que fazer. Quando eles pedem resgate, geralmente eles enviam um e-mail ou eles colocam um arquivo que tu vai conseguir executar e ele vai conseguir abrir. E ali vai dizer o que tu precisa fazer para conseguir resgatar teus dados. Eles têm pedido bastante a recompensa em bitcoins, que é uma moeda virtual, não é real, não é dólar, é uma moeda virtual e que vale muito, tem um preço muito grande. Então, eles têm pedido essa recompensa em forma de bitcoins. Não é indicado quando acontece isso de enviar um e-mail de volta mostrando interesse em pagar essa recompensa ou mostrando interesse de
reaver os seus arquivos dessa forma. Por quê? Porque no momento que tu manda o e-mail, tu já vai ter vai disponibilizar mais informações para eles. Então já são pessoas maldosas que têm acesso a arquivos do teu computador, arquivos do teu sistema, do teu banco de dados, e além disso, eles também vão ter outras informações, e aí tu fica ainda mais suscetível a perder mais coisas. Após a infecção da máquina, os dados eles são armazenados e criptografados e comprimidos, sem que o usuário perceba que isso está acontecendo. Então, nenhum vírus vai agir na nossa cara. Todos os vírus eles vão agir de forma escondida, de forma que a gente não consiga entender o que está acontecendo. A gente não está vendo, a gente não está percebendo. Para nós, o arquivo está ali, tudo certo. Ao final do processo, o ransomware ele emite um alerta que o computador não pode ser utilizado e que o acesso dos dados só será permitido mediante pagamento. Caso não tenha pagamento, existe ameaça de exclusão de dados. Então, às vezes, eles só deixam ali quietinho, ó, não me paga, mas eu também não vou reverter, e tu vai ficar sem os arquivos. Como também eles podem ameaçar, se tu não pagar, excluir todos os teus dados e tu perder aquelas informações. Também não é nada garantido se for feito esse pagamento de que os arquivos realmente vão ser reavistos. Não tem essa garantia. Então, é uma coisa que ele é bem complicado, é um vírus bem chatinho de ser resolvido. O cavalo de Troia a gente vê mais, ele é mais popular. Por quê? Ele é um programa malicioso que finge ser amigável para que as pessoas instalem. Então, é aquilo, a gente está fazendo uma instalação, ele vem junto. Por que um cavalo de Troia? Porque como vocês devem saber lá da história, o cavalo de Troia ele foi usado de forma como um presente, foi enviado um presente em formato de cavalo, só que lá dentro do cavalo tinham pessoas do exército oposto que no meio da noite saíram de um cavalo de madeira grande e atacaram toda a vila e é um presente de grego, o cavalo de Troia, porque ele foi usado para enganar. Ele parecia ser um presente, parecia ser uma coisa, a gente tá ficando bem, e não, eles foram lá e atacaram. Então esse cavalo de Troia, ele vem sendo algo que é inofensivo e quando tu executa ele, ele pode ser muito malicioso pro teu computador. Ele guarda as informações, geralmente para controlar o computador ou celular, e pode deixar o computador inativo, essas informações inativas. Então ali eu explico como um cavalo de Troia se parece. Cavalo de Troia pode ser parecido com qualquer coisa. Ele pode se parecer com um jogo de computador baixado. Ele pode parecer com MP3 gratuito, uma música em MP3. Então, tu gosta, tu quer baixar aquela música e não sabe que ali tem um programa, um cavalo de Troia. E aí baixa pro teu computador sem saber. Eles podem vir também em anúncios publicitários. Por que em anúncios publicitários? Porque às vezes a gente entra em algumas abas da internet que começa a pipocar aqueles anúncios ali. Então, e quando a gente não bloqueia os anúncios, ele fica aparecendo. E se tu não bloqueia, ele aparece e pode vir num desses anúncios o vírus. Alguns cavalos de Troia são especialmente projetados para enganar. Eles podem usar linguagem dissimulada ou tentar te convencer que são aplicativos legítimos. Eles podem informar ali, não, mas aqui tá tudo aparentemente sendo tudo certinho. Ele tá ali e eu não tenho nada de malicioso. E aí, quando clica nele, ele acaba sendo muito malicioso pro computador. Aqui tem algumas dicas de como prevenir dos malwares. Tomar cuidado em sites que navega, porque muitas vezes a gente vai clicando em qualquer coisa, eu quero pesquisar alguma informação sobre a disciplina, e aí eu boto lá e vou clicando, e quando eu vejo eu estou em um site que eu nunca ouvi falar, em um site que pode estar cheio de vírus, pode estar cheio de coisas que se tu clicar em alguma coisa tu pode pegar. Baixar um bloqueador de anúncios. Bloqueador de anúncio lá pro Chrome, lá pro teu navegador que tu estiver usando para navegar na internet. Por quê? Porque quando a gente baixa um bloqueador de anúncio e deixa ativo ali no nosso computador, ele inibe essa invasão de anúncios a todo tempo, de lojas, de ofertas, de remédios, de tudo que vai aparecendo ali. Então, quando a gente bota um bloqueador, a gente fica menos suscetível a clicar em alguma propaganda até sem querer, porque às vezes tem tantas que tu clica em alguma coisa que não tinha vontade. Não clicar em arquivos que não sabe a procedência. Arquivos com anúncios chamativos ou remetentes suspeitos devem ser descartados. Por quê? Porque às vezes a gente recebe, por exemplo, lá no e-mail, eu até deixei o e-mail aberto aqui,
para mostrar para vocês, que às vezes a gente recebe um e-mail ali e vai lá pro lixo, vai lá pro lixo eletrônico. E a gente não sabe o que que é. Ah, ele vai pegando o nosso e-mail de várias coisas, ele vai pegando o nosso e-mail de outras publicidades, de coisas que tu cadastrou na internet, até coisas que podem não ser spam, mas que vem aqui, vem pro lixo eletrônico. Bah, mas eu fiquei muito curiosa no que é isso aqui. E daqui a pouco, nesse e-mail, aqui tem um banner que está dizendo, ó, a gente suspeita que esse e-mail ele é um lixo eletrônico, ele pode conter alguma coisa que não é legal. Então a gente bloqueou isso aqui. Aí se tu quiser desbloquear, tu desbloqueia, mas muitas vezes os vírus vêm assim também. Em remetentes que a gente nunca ouviu falar, a gente nunca recebeu nenhum e-mail daquela pessoa, em remetentes com nomes estranhos, em outras línguas. Então tudo a gente tem que, não conheço, eu não vou clicar. Às vezes aparece assim, mas é muito chamativo aquele arquivo, o e-mail tá dizendo que eu ganhei alguma coisa. Mas se tu não te cadastrou em alguma coisa para ganhar aquilo ali, não é legítimo. Então não tem por que tu clicar. Então, às vezes, a curiosidade é grande e eles trabalham também com a curiosidade, né? Eles vão lá e, isso aqui é chamativo, a pessoa pode ter interesse e pode clicar ali. Então, evitar de clicar em arquivos que a gente não sabe, clicar em anúncios, clicar em coisas. Bom, se interessou pela oferta de tal loja que apareceu no anúncio, vai lá na internet, pesquisa pela loja, pesquisa pelo produto, porque muitas vezes pode nem existir aquela oferta. Pode te mandar para um site que pareça com aquele site que tu gostaria de comprar, que pareça com aquela loja que tu gostaria de comprar, que tu conhece, e pode ser só uma fachada. Tu pode clicar ali, tu pode pagar boleto e o dinheiro não ir para a loja, tu pode nunca receber o produto. Então sempre tem que ter o maior cuidado. Se vai fazer uma compra pela internet, vai no site, tenta buscar o site, vê se a compra está protegida, se ali embaixo diz compra protegida. Às vezes pode parecer um pouco de paranoia, um pouco de excesso, mas não é. Não é excesso porque hoje em dia tem muita coisa na internet. Então, quando a gente menos espera, pode ser uma coisinha assim é muito amigável, não oferece risco nenhum e na verdade oferece, na verdade a gente está correndo um alto risco. E conferir os itens dos downloads, verificar se não tem nenhum documento suspeito ali, algum arquivo suspeito. Porque às vezes a gente está baixando alguma coisa na internet, vai baixar um PDF, vai baixar uma aula lá na plataforma, e quando tu vai ver nos teus downloads, tem lá um arquivo que tu nunca baixou, que tu não sabe por que tá ali. E aquele arquivo pode ter vindo em algum outro arquivo que se instalou e pode ser um vírus. E se tu executar, ou ele já pode estar executando no teu computador, ou se tu clicar nele, vai ativar ele no teu computador. Então, sempre tentar tomar esses cuidados. Como identificar o malware? Alguns tipos são fáceis de detectar, como por exemplo, máquina travada ou com anúncios demais. Então, até no celular, muitas vezes ele começa a pipocar anúncios, pipocar notificações, e isso pode ser um sinal que teu notebook, teu celular está comprometido. Ele pode ser um sinal de que tem algum vírus nele. Eles podem se esconder por um longo tempo. Pode vir um vírus se instalar na máquina e ficar 2 anos na tua máquina e lá adiante ser executado ou não, ele pode estar ali inativo e nunca ser ativado. E que para detectar e remover antes que o sistema operacional já esteja comprometido, é necessário muitas vezes ter um anti-malware instalado no computador, que é o antivírus, que é popularmente a gente chama de antivírus. Então é muito importante que a gente tenha um antivírus confiável e ativo na nossa máquina, que esteja em funcionamento, para que nos dê mais essa proteção. Nada é 100% garantido, mas quanto mais proteção a gente tiver, melhor. Nesse documento, a gente verifica algumas maneiras de remover. Alguns, por exemplo, contaminou meu pendrive, o pendrive está todo criptografado. Ou eu posso formatar o pendrive, ou eu posso baixar um software que vá lá e faça a limpeza desses arquivos e faça a remoção desse vírus que se instalou ali. O pendrive é uma das formas mais comuns de passar vírus, porque quando a gente conecta em um computador e outro, vai conectando em vários computadores, um deles pode estar com vírus escondido e a gente não saber, e botar ali, quando botar no pendrive, o pendrive vai passando por diante. Então é sempre bom também, quando a gente coloca um pendrive que a gente não conhece, o ideal seria não conectar qualquer pendrive, mas a gente sabe que às vezes não é possível. Então, quando a gente conecta um que não conhece, fazer a verificação rápida, fazer uma verificação ali para ver se
aquele dispositivo não tem nada que possa prejudicar o nosso computador. E no nosso material ali, a gente tem... Opa, a câmera ficou um pouquinho distorcida. A gente tem como instalar, né? Eu coloquei como instalar o AVG, porque o AVG ele é free, ele tem a parte gratuita dele. Então, vocês podem fazer a instalação dele, que sempre buscar pelo site dele mesmo. Ali eu coloquei, até se dar 2 cliques nele, ele vai lá para a página do AVG. E aí, por aqui, consegue fazer para baixar ele automático. E aí, ali, lá no finzinho, depois que vocês fazem toda a instalação, ele tem a parte também que pode avançar na proteção e pagar, mas aí fica a critério de cada um. Mas esse é um dos antivírus gratuitos que a gente consegue instalar na máquina e que também tem a possibilidade de fazer um upgrade e colocar uma proteção maior ainda. No fim do arquivo eu ainda coloco as referências, porque é sempre muito importante todos os sites que a gente acessa, todas as informações que a gente pega na internet, referenciar para que ele não vire um plágio. Então, ali está o documento. Lembrando que agora eu coloquei um outro documento ali também que vocês podem para imprimir, ficar um pouco mais fácil até de visualizar. Então, mas eles são iguais, tem as mesmas informações nos dois. Então, a princípio, por enquanto, sobre o vírus, essas informações que eu tinha para passar para vocês. E até mais.